Oi, tudo bem com vocês? Eu estou bem e eu decidi que eu queria fazer um vídeo para o canal parecido com o vídeo que eu fiz em 2022, que foi justamente no fim do ano. E foi justamente isso, assim, eu peguei a câmera, coloquei de frente para a janela e comecei a gravar. E assim, eu não fazia ideia, né? Não tinha a menor ideia de como as coisas seriam dali para frente, mas ali foi um pontapé muito importante para mim e aí eu tive vontade de vir e fazer isso de novo aqui. Então, novamente, tô com a câmera aqui de frente para a janela, olhando até para o horizonte, olhando para os prédios, aquele momento reflexivo do dia 31, né, o último dia de 2025. E eu tive vontade de falar com vocês aqui algumas coisas que eu sei, porque eu senti isso com esse vídeo, né? Então eu sei que a Erika do futuro vai voltar no vídeo aqui e vai gostar de ver. Então eu decidi que fazia sentido vir falar aqui também com vocês, para vocês, não só para a Erika do futuro. Mas além do que eu já falei aqui no canal em outros vídeos, né, me despedindo do ano, desejando bom ano novo para vocês que me seguem e assistem os vídeos aqui, para além disso, eu quis vir aqui agora falar um pouco sobre, acho que o sentimento que eu tenho agora, sabe? É diferente de quando eu gravei aquele vídeo, eu me sinto mais leve. E porque eu também decidi, assim como eu estava decidindo ali naquele momento também, que eu ia de fato encerrar alguns ciclos definitivamente. Eu não ia mais arrastá-los, eu não ia mais tentar, porque me pesava na época e algumas coisas me pesam agora, e então eu não quero levá-las comigo, sabe? E ali eu não sabia, como eu falei, né? O efeito que essa decisão teria e assim o que viria a partir disso e todas as coisas que aconteceram depois. Mas como hoje eu consigo entender e olhar com clareza como aquilo foi tão importante, aquele momento foi tão o que eu precisava, eu senti de fazer isso de novo agora, com essa virada de ano. E assim, falando um pouco aqui com vocês, né, que eu sinto que eu posso comentar algumas coisas, durante esse período, mas acho que principalmente falando desse ano, né, eu não me senti pertencente em alguns momentos e, na verdade, eu me senti até bastante julgada, sabe? Seja por conta da minha intensidade, seja por conta do meu lado afetivo e carinhoso demais, seja porque as pessoas elas não quiseram me ouvir como eu me sentia, ou porque elas me disseram que eu estava terceirizando culpas que eram minhas. E por mais que essas coisas às vezes elas venham para nos dar um chacoalhão, sabe, de mostrar mesmo o quanto as pessoas de fato te valorizam e te entendem, ao mesmo tempo elas também servem para você olhar para si e falar: eu já sentia um desconforto aqui, eu já sentia que eu não cabia mais aqui, mas eu estava insistindo e eu precisei disso para entender de vez que não cabe mais. E tá tudo bem, sabe? Acho que a gente muda e a vida muda e a gente às vezes não se vê mais em espaços que a gente se via antes. E ainda bem também que a gente, acredito eu, né, que aprende a entender quando os desconfortos são irremediáveis, sabe? E é disso que
esse pensamento que eu tô tendo agora, e é por isso que eu tô decidindo encerrar alguns ciclos. E com isso, não quer dizer que seja fácil, mas com toda certeza, significa que eu tô querendo abrir espaço, sabe? Acho que eu venho aos poucos, né, abrindo espaços na minha vida. Eu venho trazendo pessoas novas para ela e eu venho abrindo espaços em mim mesma, assim, de me permitir fazer coisas e viver experiências e conhecer pessoas que de repente eu tive mais dificuldade no passado de fazer. E tem sido muito bom, tem sido muito bacana. Além de que nesse processo, como eu falei, também tenho entendido que é natural da vida que a gente se sinta. Em alguns momentos a gente sinta que a vida está nos levando para outros lugares, outros caminhos, outras pessoas. E eu chego agora no final do ano com uma conta bem positiva, assim. Eu tava até olhando algumas fotos para postar alguns momentos do ano, tal, e eu sou muito grata pelas pessoas que estiveram comigo nesse ano, sabe? Eu tive frequentemente com pessoas que de fato sentem, acho que prazer na minha companhia, sabe? Pessoas que não estão esperando só o meu aniversário para me ver, entende? Elas fazem com que outras situações aconteçam e simplesmente estão ali. E eu simplesmente sei que elas estão, sabe? E eu até falei sobre isso um tempo atrás com algumas pessoas, sobre como eu sentia que eu não tinha ninguém para ligar, sabe? Se eu precisasse de ajuda, de socorro, que eu não sentia que eu tinha pessoas para quem ligar, além da minha família, claro. Amigos, que eu digo, né? E eu chego agora aqui, nesse momento, podendo olhar para algumas pessoas e dizendo que eu tenho essas pessoas. Eu encontrei elas. E uma delas, inclusive, me mandou uma mensagem muito fofa, muito lindinha, agora mais cedo. E só reforçou o quanto, quando a gente de fato é querido genuinamente nos lugares, você não precisa forçar nada, você não precisa insistir, sabe? Você é você, você se sente confortável por ser você, com os seus erros e seus defeitos, e simplesmente você sente que ali existe entendimento, existe acolhimento, existe lealdade. E eu me sinto muito bem com isso, porque lá em 2022, quando eu gravei aquele vídeo, eu me sentia ainda bastante sozinha, mas eu também via potencial em pessoas para serem esse meu lugar de acolhimento. Só que o tempo passou e essas pessoas deixaram de ter esse espaço, por N motivos. E aí, então, eu percebi no começo do ano isso e eu senti assim que, poxa, e agora, né? Como é que vai ser? Eu vou de fato não poder contar com ninguém, assim, tipo. E chegar agora e ter esse saldo positivo, pensando que não. Tem pessoas que apareceram agora ou pessoas que fortaleceram esse vínculo contigo agora que vão te trazer esse sentimento, que te trazem esse sentimento de pertencimento, né? E isso para além da família maravilhosa que Deus me deu. Família essa que a minha mãe deixou para mim e que estão comigo sempre. Quem acompanha as minhas redes ali percebe, né, o quanto eu tô sempre com a minha sobrinha, com os meus primos, sempre que possível com os meus padrinhos, com os meus irmãos. E outras pessoas da família até que não estão tão próximas, mas que elas se fazem presentes ali. Tipo, são pessoas que elas são tão genuínas no carinho que tem comigo que eu não preciso que elas estejam definitivamente comigo,
sabe? Eu tenho pessoas que, às vezes eu tenho pouquíssimo contato, mas que eu sinto esse carinho tão recíproco que eu só sei que a gente se gosta, sabe? E a gente tá torcendo umas pelas outras, uns pelos outros, sabe? Mas para esses que são mais próximos de mim, e que esse ano eu sinto que a gente tá ainda mais próximo, né? E a gente ficou ainda mais próximo, que são pessoas que eu sinto um pertencimento, assim, inexplicável, sabe? E aí, essas eu sou muito grata, sempre fui, mas queria deixar esse momentinho aqui também para agradecer a elas, que também tiveram comigo em vários momentos em todos esses anos, mas que principalmente são pessoas que eu percebo que estão à minha volta e continuam, de certa forma, aplaudindo tudo que eu tô me tornando, sabe? São pessoas que, ao contrário de algumas outras pessoas que eu senti que passaram a me julgar e a me condenar e talvez até mesmo a se, sei lá, se sentir mal por me ver bem, por ver que eu estou me construindo, ou que simplesmente perderam, né? Esse lugar de admiração por tudo que eu transformei na minha vida, que elas tanto diziam ter antes. Mas, ao contrário disso, essas pessoas, elas estão bem próximas de mim, assim, me dizendo isso o tempo inteiro. Ou, ao menos, demonstrando isso o tempo todo, sabe? Do quanto elas estão felizes por ver tudo que eu tenho transformado na minha vida e por me verem hoje, sabe? Elas demonstram estarem felizes com me ver bem e estarem perto de mim por isso. E só desejarem que isso continue, que eu continue dessa forma. Da mesma forma como eu torço por todas elas também e quero que elas conquistem o mundo e em tudo que eu puder fazer por elas aqui eu vou fazer. Mas eu queria vir então nesse vídeo aqui só como um fechamento para mim mesma. Como eu disse, a Erika do futuro provavelmente vai gostar desse vídeo aqui. Então, o que eu te falo, Erika do futuro, é que nesse momento aqui, você se sente muito grata por tudo que você tem conseguido passar, suportar, ou ao menos sobreviver. Mas não só por isso. Você se vê grata por coisas que você de fato consolidou. Lugares que você sabe que de fato você pertence. Eu acho que, se eu puder dizer aqui, arriscar, fazia muito tempo que você não se sentia tão pertencente e tão encaixada no mundo, sabe? Eu nem sei se você já sentiu isso da mesma forma, talvez em outras nuances, mas agora, neste momento, você se sente mais acolhida e pertencente no mundo e com muita esperança de que isso continue, com muita esperança de que você receba cada vez mais isso do universo, que ele continue te colocando nos lugares e te trazendo pessoas com um propósito, que elas venham para te ensinar esse lugar de pertencimento e acolhimento e de lealdade. E é isso, que você está se sentindo bem, que você está muito feliz com os seus gatinhos, que eles são o amor da sua vida. Mas, para além deles e de todas essas pessoas que eu falei agora, você também tem uma paixão na vida, que é você mesmo. Você se sente não só orgulhosa, como se sente bem e você se gosta. E acho que esse é o seu maior tesouro no momento. Se tem algo que você tem de mais precioso agora, é o quanto você gosta de si mesmo. E isso é muito, muito, muito bom mesmo. E é isso. Eu espero, então, que a gente se veja mais vezes em 2026. Eu vou tentar fazer mais videozinhos assim, sem ser podcast, né? Vídeos
mais eu e vida real, que eu quero compartilhar um pouquinho mais aqui com vocês aí que estão por aqui sempre, torcendo por mim. E também registrando coisas aqui para minha Erika do futuro vir aqui assistir depois. Mas é isso, né? Eu desejo um excelente 2026 para nós e que este sentimento de leveza se perdure pro resto do ano inteiro. Beijo.